ventilador. Esse aqui. Hoje vamos continuar nosso estudo de domingo à noite sobre sendo um discípulo verdadeiro. Esse último hino que nós cantamos agora, Jesus abriu um caminho para mim. Tomara que nós entendamos o que ele tinha que fazer para abrir esse caminho para nós. Essa foi a morte da cruz. Ele sofreu tanto para poder abrir um outro caminho da vida, nos dar outra direção, abrindo o céu, eternidade, para qualquer pessoa que quer seguir a Ele. Mas a ideia é seguir, a ideia é ser um discípulo verdadeiro. Senão, estamos passando tempo em vão. Se nós não levamos sério a nossa vida, sendo um seguidor de verdade, como nós vamos chegar? Eu sempre falo, para ser um seguidor de Cristo, tem que seguir. Não tem outro caminho. Nós temos que seguir um caminho, significa deixando todos os outros caminhos. Se eu vou convidar você para minha casa, você não pode ir na casa de todo mundo, você nunca vai chegar na minha. Você tem que ir na minha casa, deixando todas as outras casas, porque é convidado para a minha. Tem muitas pessoas que querem seguir Cristo e continuar seguindo outros caminhos, que leva a destruição, diz a Bíblia. Então hoje à noite, nós vamos ver que pode ser o primeiro discípulo verdadeiro. Lembra que eu falei no começo do ano que sendo um discípulo do Senhor, não começou com Jesus. Deus, desde o começo, tá procurando, buscando. Fala isso sobre a vida de Davi, que Deus busca, Ele procura a terra, procurando quem vai servir a Ele, quem vai seguir a Ele, quem vai obedecer. Porque é um chamamento, é um convite muito especial, que a maioria do mundo não entende, nunca ouve. Nunca ouve, não porque eles não são chamados, porque eles não estão prestando atenção, não estão ouvindo a voz, não querem ouvir a voz de Deus. Mas mais ou menos 2000 anos antes do nascimento de Cristo, Deus chamou o homem. Esse homem, ele teve 75 anos, casado. O nome dele, no hebraico, significava grande pai. O nome que o pai deu para ele quando nasceu era grande pai. Mas ele com 75 anos de idade, a sua esposa tinha mais que 60, ele não tinha nenhum filho, mas ele tinha o nome grande pai. E foi esse homem que Deus convidou. Ele deu um convite para ele deixar tudo, deixar todos os outros caminhos. A história dos hebreus, dos israelitas, diz que o pai desse grande pai, ele fabricava ídolos. Eles moravam numa cidade chamada Ur, lá perto de Babilônia, onde tinha uma pluralidade de deuses naquela época, 2000 anos antes de Cristo nasceu. E o pai desse homem, ele fabricava ídolos. Então esse homem que foi criado nesse ambiente, mas dentro de toda essa maldade espiritual, ele conheceu o Deus verdadeiro, o único Deus. E com 75 anos de idade, Deus fez um convite para o seguir, para ser um discípulo de Deus, para seguir um caminho novo na vida dele, para radicalmente mudar tudo que ele conhecia, tudo que ele tinha, toda a família, tudo que ele conhecia,
todas as coisas boas de 75 anos que ele tinha na sua vida, deixa tudo e vai seguir indo para uma terra que ele nem conhecia. Indo para um lugar que Deus nem falou onde seria. Ele diz, vai nessa direção e segue-me. Alguém sabe o nome desse homem? O nome dele era Abrão. Abrão, grande pai. O pai exaltado. Abrão. Vamos ver a história dele. Gênesis capítulo 12. Às vezes, para nós, querendo aprender como ser um discípulo verdadeiro, nós temos que ver um exemplo de alguém. Espero que tem homens e mulheres aqui na nossa igreja em que outros podem ver como exemplo de discípulos verdadeiros, que realmente decidiram seguir Cristo, deixaram todos os outros caminhos e estão seguindo a Ele corretamente, vivendo a sua vida em direção ao céu. A cruz está atrás, eu recebi Cristo como meu Salvador ao pé da cruz, mas agora eu estou seguindo esse caminho até morrer. Eu estou carregando a minha cruz, que é símbolo da vitória sobre a morte. Eu estou levando essa cruz até eu fisicamente morrer, não deixando nada atrapalhar a minha vida, estudando, colocando em prática, amando uns aos outros, compartilhando a palavra, ajudando os outros, tomando conta da minha família, ajudando na minha igreja, cuidando o meu trabalho, sendo um bom exemplo da bondade, de felicidade, de alegria, de paz, demonstrando todos os frutos do Espírito Santo na minha vida. Esse é um exemplo de um discípulo verdadeiro. Deus deu um narrativo sobre a vida desse homem chamado Abrão. Ele passa de capítulo 12 de Gênesis até capítulo 25. Para vocês que estão acompanhando a leitura da Bíblia nesse ano, vocês já leram sobre ele. Tem muita informação. Tem coisas grandes que ele fez, tem coisas que não eram tão grandes também que ele fez. Mas ele era um homem. Ele estava aprendendo, estava deixando tudo que ele sabia e seguindo Deus. O primeiro discípulo verdadeiro, que tinha que deixar tudo para seguir a Deus. E capítulo 12, em Gênesis, versículos 1 a 9, fala do começo. E claro que hoje à noite não tem tempo para falar de tudo que aconteceu com ele. Mas eu escolhi algumas coisas aqui e também Hebreus capítulo 11, que fala muito sobre ele, para a gente entender, para usar ele como exemplo para nós. Então, capítulo 12 de Gênesis, como introdução, vamos ler versículos 1 a 9. A Bíblia diz, então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Muitas pessoas dizem que a aliança que Deus fez com Abrão era uma aliança incondicional. E uma grande parte foi incondicional para a nação de Israel. Deus vai ainda abençoar a nação, não cada israelita, mas a nação de Israel. Deus ainda vai abençoar eles, está abençoando eles por causa dessa promessa, por causa dessa aliança. Mas para essa aliança acontecer, Abrão tinha que ser obediente. Ele tinha que fazer essa primeira coisa, sair, seguir, deixar e sair. E se ele não tivesse feito isso, essa aliança não ia acontecer. Então essa parte foi condicional, baseada na obediência e a fé do homem Abrão. E diz assim, a promessa, versículo 2, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nós sabemos que a primeira parte está falando sobre a nação de Israel, e essa última parte está falando sobre nós, porque nós somos abençoados através da família de Abraão, que da família de Abraão nasceu o Messias, Jesus Cristo. E ele abençoa todos os povos dessa terra.
Então, versículo 4, a parte chave. Uma palavra, partiu. Essa mostrou que ele foi obediente. Fazendo isso, ele não sabia onde ele ia, ele não talvez entendeu muita coisa, a Bíblia, nem Moisés nasceu ainda, e Moisés escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, tudo. Não tinha templo, não tinha uma palavra de Deus escrita, não tinha sacerdotes, não tinha ninguém. E Deus chamou ele para ser obediente a essa aliança. E uma palavra, partiu, decidiu aí. Uma coisa tão simples, tão fácil para qualquer um de nós. Mesmo convite. Agora nós temos muito mais informação. Nós temos a história que prova sobre Jesus. Nós temos a Bíblia que prova sobre a morte e ressurreição, que fala sobre céu, fala sobre o inferno, fala sobre a decisão que nós devemos tomar. Está cheia de uma nuvem de testemunhos, que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que fala sobre a vida espiritual, em que nós devemos somente seguir o que Deus diz na sua palavra, senão as consequências para seguir é o céu eterno e para não seguir é o inferno. É muito simples para nós tomar decisão, mas ainda nós temos que fazer a mesma coisa, partir. Nós temos que decidir aí. Nós não podemos ficar parados e ser salvos, porque parte da salvação é seguir o Mestre, fazer uma mudança, uma transformação radical em nossa vida. Então, esse mesmo convite agora Jesus faz para todos nós. Ele faz para o mundo inteiro. Mas, infelizmente, o mundo inteiro fica parado. Muitos gostam da ideia, mas tem poucos que realmente vão se sacrificar, deixando tudo e todas as outras ideias, opiniões, religiões, e somente abordar o caminho de Deus. Versículo 4 diz: partiu Abrão, como lhe ordena o Senhor, e Ló foi com ele. Ló nós vamos saber depois, lendo o livro de Gênesis, que ele é o sobrinho dele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos. Ele não era um homem pobre, ele tinha muita coisa, e Deus chamou a ele. Deus não enriqueceu a ele, por causa da sua obediência. Deus usou o homem que já tinha muita coisa. Abrão partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do Calvário de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Os cananeus não eram homens bons, inimigos de Deus. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Lembra, 75 anos da idade, não tinha nenhum filho. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido, e dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e aí a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Aqui é a introdução da vida desse homem Abrão. Lendo em casa, se não já leu 13, 14, 15 até 25, fala sobre a vida inteira. Desde 75 anos, até ele morreu com 175 anos. Ele vivia nesses 13 capítulos 100 anos da vida dele. E realmente ele é famoso. Todo mundo conhece. O pai da nação de Israel. O pai da fé. O homem conhecido pela fé que ele usou, que nós podemos ver aqui nos capítulos 12 a 25. E claro que muitas coisas nós não temos tempo hoje para falar, mas tem algumas características rapidamente que eu quero mostrar que reflete a vida de um discípulo verdadeiro. E cada dessas características, pense na sua própria vida. Será que eu sou assim? Será que eu ajo assim? Será que eu
eu sou capaz de ser um discípulo verdadeiro. Um discípulo verdadeiro aceita, obedece o convite e deixa tudo atrás. Você já fez isso? Você já aceitou o convite chamado de Deus na sua vida? Já deixou o pecado para trás? Já deixou tudo que te atrapalha? Todos os anos crescendo na sua fé, aprendendo o que está não deixando você ser livre de simplesmente viver a sua vida pura, moral, uma vida de exemplo para os outros? Já tomou essa decisão de levar a sério a sua vida, deixando tudo para trás? Agora, abrindo em Hebreus capítulo 11, é quase no final da Bíblia. Aqui o autor do livro de Hebreus, ele está falando, refletindo sobre os heróis da fé do Antigo Testamento. Em capítulo 11 do livro de Hebreus, versículo 8, ele fala uma coisa interessante sobre Abraão. Ele diz, 11, versículo 8, pela fé, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. A fé desse homem é presente em tudo que ele faz. Ele teve uma fé em que ele podia, ouvindo a voz de Deus, deixar tudo e todos e ir para um lugar onde ele não sabia, mas ele confiava na promessa de Deus. A mesma fé que trouxe a salvação para ele é a fé que nós temos que ter hoje em dia. A fé que nós aprendemos que a Bíblia está certo, a Bíblia é infalível, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é eterna, a palavra não vai passar como nós cantamos hoje à noite. Eu vou confiar, eu vou depositar a minha fé no que diz na Bíblia, não nas minhas experiências, não nas experiências dos outros, não em revelações qualquer. Eu vou depositar a minha fé nessa Bíblia sagrada, essas escrituras. E eu vou mudar totalmente a minha vida a respeito desse livro. E quando eu tomo essa decisão, a Bíblia diz que o Espírito Santo enche nosso ser e começa a nos guiar, começa a nos ajudar a entender e seguir o que está escrito. E nos dá muito mais facilidade hoje de ser um seguidor de Cristo. Que nós podemos morar na mesma casa, trabalhar no mesmo lugar, frequentar a mesma escola, não tem que sair em nenhum lugar fisicamente, mas espiritualmente nós temos que fazer uma mudança radical, baseada na nossa fé em Cristo. Essa é o começo de um verdadeiro discípulo. Ele fala mais uma coisa aqui, em mesmo capítulo 11, versículo 15. Eu acho que aqui é o grande chave da vida dele e da nossa vida. Lembra que Abraão tinha tudo. Ele foi criado, ele tinha servos, ele tinha muita propriedade, ele tinha muita coisa, feliz com a sua vida lá na cidade de Ur. E Deus falou que sai de lá, para outro lugar que eu vou te mostrar depois. Muitas vezes nós temos muita coisa. Eu já ouvi muitas desculpas para a pessoa não querer seguir Cristo, porque gosta de certas coisas, certa qualidade de vida que acha que vai ter que deixar para servir a Cristo. O jovem rico que chegou para Cristo querendo saber como ele também podia herdar a vida eterna, no fim da discussão que ele tinha com Cristo, quando Jesus falou, então, você deixa tudo, dá tudo que você tem para os pobres e me segue, porque a ideia de chegar para o céu tem que seguir Cristo. Não pode continuar na sua vida antiga, pecaminosa, vou ter que deixar para seguir. E a Bíblia diz que esse jovem rico, ele voltou atrás, triste, porque ele tinha muita coisa. Ele não quis deixar tudo. Tem pessoas que tentam deixar tudo, começa
seguir, mas está pensando o tempo todo o que deixou. Está revivendo no passado. E as pessoas logo voltam para lá. Temos que deixar. Por isso a Bíblia, quando nós somos batizados nas águas, quando nós recebemos Cristo como Salvador e nós tomamos a decisão de deixar as coisas para lá, para seguir, nesse momento de decisão, depois da nossa salvação, decidir de ser um discípulo verdadeiro, é o momento que nós devemos ser batizados. Porque no ato de batismo, nós estamos dizendo que eu morri para aquele mundo, eu morri para tudo que eu estou deixando. E essa pessoa vai ser sepultada debaixo da água. Ele dizendo que eu estou sepultando aquela vida antiga. Eu não sou mais como era antes. E saindo da água, está mostrando uma nova vida, uma ressurreição, uma nova vida que nós recebemos de Cristo. Eu deixo outra vida. Está errado. Se nós não estamos prontos para fazer isso, o nosso batismo se torna mentira. O Abraão, ele deixou tudo que ele sabia e nunca mais voltou. A Bíblia diz aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 15, ainda falando sobre a vida de Abraão, ele diz assim: se estivessem pensando naquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Quando ele deixou, ele não só deixou fisicamente, ele deixou mentalmente também. Deixou. Ele não ficou pensando, mas o que eu deixei lá? Lembra quando os israelitas saíram do Egito, começou a passar dificuldades no deserto, e a maioria da congregação de talvez 1, 2, 3 milhões de pessoas, começaram a lembrar, pensar o que eles deixaram para trás. Até como escravos, com saudade de coisas lá. E por isso, quase todos morreram, castigados no deserto. E nunca receberam a promessa da terra nova. Quando nós entregamos a nossa vida por Cristo, nós deixamos. Não pode continuar e seguir Cristo. E nós temos que trabalhar em nossas mentes para não viver no passado. Deixa para lá. Senão, teria a oportunidade de voltar. Um discípulo de verdade não pensa no seu passado. Pensa em quanto mais eu posso prosseguir para honrar e glorificar a Deus. Um discípulo verdadeiro vive pela fé. Rapidamente, aqui em Hebreus, olha versículos, eu acho que ela não vai acompanhar, mas eu vou ler só as primeiras partes de alguns versículos aqui. Falando sobre a vida de Abraão, versículo 8, em Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão. Versículo 9, pela fé, Abraão. Pela fé, peregrinou. Versículo 11, pela fé, Abraão. Versículo 13, diz, todos esses viveram pela fé. Versículo 17 diz, pela fé, Abraão. A fé de Abraão é presente em toda parte da sua vida. Para ser um discípulo verdadeiro, você tem que ter fé, tem que viver pela fé. Sim, é muito mais simples, porque nós temos fé no que está escrito aqui na Bíblia, não o que alguém fala para nós. Nós podemos estudar, nós devemos estudar, mas temos que depositar a nossa fé em tudo que nós fazemos. Um discípulo verdadeiro, pela fé, ele tem esperança no porvir, ele tem paciência de chegar às promessas de Deus, ele vai passar pelas tribulações, como todo mundo nessa terra passa pelas tribulações, todo mundo tem dificuldade nessa vida, mas como um filho de Deus, a Bíblia promete que nós vamos ter outras, nós vamos ter mais, só pelo fato que nós somos seguidores de Cristo. Nós vamos passar dificuldades que o mundo não conhece. Também nós vamos passar pelas provações. Deus vai testar você. Nós entramos na escola da fé. E nós dizemos que eu tenho fé em Cristo como meu Salvador, eu vou seguir a Ele. Então Deus quer ver. Ele vai dar oportunidade para nós provar a nossa fé.
Ele não vai pôr obstáculos em nosso caminho para pecar. Deus não tenta para pecar, mas Ele vai colocar oportunidades para fazer o bem, para obedecer. Ele vai provar a nossa fé. E também, um discípulo verdadeiro vai ter perseverança. Todas essas características nós achamos na vida de Abraão. Ele teve fé, teve esperança, paciência, passou por tribulações, provações, e ele perseverou até o fim. Morreu com 175 anos em Cristo, em Deus. Vamos ler agora Hebreus 11. Vamos ler esses versículos, de versículo 8 até 19, falando a mesma coisa da vida de Abraão. Pela fé, versículo 8 de capítulo 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Esperança. Deus falou, eu vou te dar tudo isso. Ele tinha uma esperança em Deus, que Deus ia cumprir a sua promessa, embora não soubesse onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava uma cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificador é Deus. Ele entendeu que a promessa de Deus era uma terra aqui na terra, era uma área para o povo de Deus, para a família dele, mas ainda muito mais. Era uma cidade eterna, cujo edificador, construtor é Deus. Esperança. Um discípulo de verdade tem essa esperança. Nós temos esperança que além das bênçãos que nós podemos receber aqui, mas nós não contamos com as bênçãos aqui. Nós não contamos com uma vida melhor, porque pode ser que o desejo, o desenho para a nossa vida aqui nessa terra é para sofrer. Imagina. Que Deus pode receber mais honra e glória da sua vida se você vai sofrer e permanecer fiel. Você pode ter uma influência muito maior com a sua vida. E parece fisicamente que nós não estamos recebendo nenhuma bênção de Deus. Por isso, nossa esperança não são feitos das coisas daqui, mas nós também esperamos uma cidade, uma eternidade. Essa é a esperança genuína que cada discípulo verdadeiro tem. Continua falando sobre ele. Pela fé, Abraão, versículo 11, e também a própria Sara, sua esposa, apesar de estéril e avançado em idade, recebeu poder para gerar um filho. Nasceu esse filho 25 anos depois. Recebeu a promessa em capítulo 12, com 75 anos. Nasceu Isaac, com 75 anos. Nasceu Isaac, 25 anos depois. Depois que ele passou a idade de ser possível a ele ter filhos. E ela também. Paciência. Às vezes demora. Nós vivemos numa sociedade imediata. Eu quero coisas agora. Eu quero pedir e receber. Nós temos condições pela internet de pedir material de longe, que demorar semanas para ir buscar. E nós queremos pedir hoje e receber amanhã. E nós reclamamos quando nós não recebemos. Nós queremos tudo agora. E nós trazemos essa atitude na nossa vida cristã. Deus prometeu certas coisas, eu quero hoje. Eu quero que me abençoe. Eu orei ontem, eu quero receber hoje. Paciência. Um discípulo verdadeiro tem paciência. 25 anos para receber só uma das promessas de nascer um filho. E a Bíblia diz que ele passou a sua vida inteira peregrinando, indo de cidade em cidade em cidade, enfrentando tribulações, enfrentando fome, enfrentando problemas entre o seu próprio povo, enfrentando guerras. Ele tinha que pegar os servos dele
e lutar contra 4 reis da região para liberar o seu sobrinho que foi levado, preso. Ele enfrentou muitas tribulações e o tempo todo ele continuou andando, dormindo nas tendas, nunca tinha uma casa, nunca tinha seu próprio terreno, sempre indo até morreu. Nunca na vida dele chegou o momento em que ele parou e Deus falou: agora você chegou à sua terra. A Bíblia diz que ele morreu sem receber essa promessa. Paciência. Você tem paciência? É possível receber Cristo como seu Salvador e viver a sua vida inteira crendo, vivendo pela fé, fazendo tudo certinho e não ver nenhuma manifestação de bênção na sua vida, ainda permanecer fiel até o fim, com essa esperança que não é desse mundo, que eu vou criar o meu lar, mas eu estou esperando com paciência a volta de Cristo, uma eternidade com Ele. Um discípulo verdadeiro tem essa paciência. Versículo 12 diz assim daquele homem, Abrão, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Com 100 anos ele teve um filho da Sara, mas ele teve outro Ismael com Agar. E depois que Sara morreu, ele casou de novo e teve mais 5, 6 filhos que está registrado na Bíblia. E todos esses outros filhos foram pais das nações. Além dos israelitas, ele é o pai de várias nações. Por isso tem tanto problema lá hoje em dia. Todo mundo acha que a promessa para a terra prometida é para todos eles, porque Abraão é o pai deles. Mas Isaac, só Isaac, ficou o filho da promessa. E através do Isaac nasceu Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. E assim a nação de Israel cresceu até Jesus. Pouquinho antes que nasceu Isaac, Deus renovou a aliança com Abraão. Ele diz: Abraão, agora, daqui para frente, seu nome vai mudar. Você não vai ser chamado mais grande pai que não tem filho. Você vai ser chamado pai das multidões. O nome Abraão significa pai das multidões. Deus mudou o nome, porque Abraão provou a sua fé. E estava na hora para ele tornar-se esse homem reconhecido e tão famoso. Mas pela paciência dele, e a esperança, e a fé, e passando essas tribulações, perseverando até o fim, ele recebeu algumas dessas promessas que Deus prometeu. Ele passou pelas provações. Provações que o mundo não passa, porque é para provar que nós somos discípulos verdadeiros. Ninguém esquece a provação maior, mais famoso, que Deus pediu para ele: leve seu filho, filho da promessa, filho que você esperou 25 anos, agora ele tem os 11, 12 anos, leva teu filho para o Monte Moriá e lá sacrifica ele como sacrifício para mim. Tem que matar o seu próprio filho. A Bíblia diz que no Antigo Testamento essa foi uma prática, infelizmente, comum entre os falsos deuses. E Deus nunca ia pedir isso a fazer. E eu acho que Abraão sabia disso. Mas pela fé em Deus e obediência, ele foi lá. Ele levou seu filho com alguns servos, essa viagem de tantos dias, e quando chegou lá perto, ele falou para os servos: você fica aqui, eu e meu filho, nós vamos lá na montanha para adorar. A primeira vez que a palavra adoração está na Bíblia. Ele sendo provado por Deus para ver se ele tinha o que tinha que ter para ser o pai das nações, o homem de fé. E a Bíblia nos conta que ele
foi lá em cima da montanha. O próprio Isaac, o criança, estava carregando a madeira que se foi usado para fazer o fogo. E deitou ele no chão, amarrou ele, pegou a faca para matar seu próprio filho. O tempo todo eu acho que entendendo que isso não pode ser. Deus nunca ia pedir isso. Mas ele levantou a mão para fazer isso. E a Bíblia nos conta que o anjo de Deus parou a ele. Ele já passou a prova. Já tinha outro animal preso lá e foi sacrificado para honrar e glorificar a Deus. Nós vamos passar provações. Não tanto assim, mas provações diariamente. Na sua escola, onde você trabalha, tem muitas oportunidades para provar quem você é. Você está provando isso? As pessoas com quem você gasta seu tempo todos os dias, sabe quem você é? Sabe que você é um discípulo de Cristo? Você já provou isso através de uma vida diferente, sendo um exemplo em todas as áreas da sua vida? Aqui em Hebreus, diz assim, versículo 13: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O discípulo verdadeiro sabe que essa terra não é nosso lar, não é nosso destino. Não vai renascer nesse lugar depois da morte para continuar essa terra. Essa terra vai ser demolida. Deus vai destruir essa terra. Por causa do pecado, é contaminado. Deus vai fazer uma novo céu, a nova terra, onde nós vamos habitar para sempre, segundo a Bíblia. A nossa esperança é isso. Por isso, essa aqui é só um tempo. Tem muita casa aqui em Caraguá que estão enchendo agora, casa de temporária. Tá certo? Temporada. A pessoa não mora aqui. Eles vêm aqui de vez em quando. Essa terra aqui é nossa, não é nossa. É temporada. A gente está aqui para um tempo. O nosso lar celestial, a nossa esperança é muito maior do que isso. Então, por isso, o que acontece aqui, a gente faz o melhor possível para honrar e glorificar a Deus, para tomar conta da nossa família, para trabalhar, para ganhar vida, para provar que nós somos sérios, pessoas verdadeiras, genuínos. Nossa esperança é outra. Nós somos peregrinos na terra. Versículo 14 de Jesus, que assim falam, mostra que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquele onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Você tem essa esperança? Você tem esse foco na sua vida? Quando Deus olha na sua vida aqui na terra, Ele tem vergonha de ser o seu Deus? A Bíblia nos ensina nos provérbios que se nós não disciplinamos nossas crianças em casa, quando nós levamos as crianças publicamente no shopping, a Bíblia não fala sobre shopping, mas quando nós levamos para outros lugares e eles não sabem se controlar e faz escândalo, e porque eles não sabem nos obedecer, porque em casa nós não disciplinamos, é uma vergonha, dizem provérbios, para a mãe. E a gente já veja isso muito. Talvez você já passou isso. Levou seu filho, normalmente é para o shopping ou para o mercado, que está aí naquele carrinho, que é alguma coisa, fala não pode, ele começa a fazer um escândalo, né? E a mãe vai embora e deixa a criança lá. É uma vergonha. Será que quando Deus olha para nós, é assim? Olha meu filho aqui, eu não acredito que está fazendo. Ou
como Abraão, esses outros mencionados aqui, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Um discípulo verdadeiro não vai envergonhar o seu Deus. Vai viver a sua vida de acordo com os princípios que ele já colocou para nós seguir. Pela fé, versículo 17. Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Olha essa fé de Abraão. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuramente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Ele imaginou, até se eu faço esse ato tão horrível de matar meu filho, eu acredito que Deus vai fazer uma coisa e vai revivificar, vai ressuscitar ele. A fé dele era tão grande que ele faria qualquer coisa para obedecer. Até quando ele não entendeu completamente. Será que a nossa fé é grande assim para ser um discípulo verdadeiro? Ele permaneceu fiel até o fim. E nunca recebeu totalmente a promessa. Mas ele, hoje, está na eternidade, esperando essa cidade ser criada na volta de Cristo. Eu quero ler em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Um pouquinho mais sobre esse grande homem. Desculpa, sobre as provações. Meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Deus estava levando o Abraão para a maturidade, para realmente ser preparado para ser um homem considerado o pai da fé. E isso acontece em nossas vidas. Se nós desviamos das provações, se nós falhamos nas provações, que nós não aparecemos nesses momentos difíceis na nossa vida para obedecer a Deus, nós nunca vamos crescer. Crescimento, o pastor Tiago falou isso domingo passado, que quando nossos filhos estão crescendo, tem que fazer tarefa, tem que fazer coisas mais difíceis para eles aprender que a vida é difícil, que vai desenvolver. Imagina a criança que nunca levanta a mão para fazer nada. O corpo dele não vai desenvolver, ele vai ser inútil na sua vida. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Se Deus não dá oportunidade, coloca oportunidade para o servir nos momentos difíceis em nossa vida, volta atrás e vê a história dos grandes homens e mulheres da fé, de Adão até o João no Apocalipse. E toda vez na vida deles, antes de eles realmente fazer alguma coisa grande, eles passaram por muita dificuldade. É fácil ver a vida de Daniel, a vida de José, a vida de próprio Jesus, tentado no deserto por 40 dias. Todo mundo passa esse momento e depois se torna grande por Cristo. Se nós não passamos, se nós evitamos provações em nossa vida, nós vamos ser homens e mulheres espiritualmente super fracos e completamente inútil na obra de Deus. Vamos com alegria, como diz Tiago, enfrentar as provações, sabendo que Deus está fazendo eu crescer e ser maduro, para que vai chegar um dia em que eu não vou faltar nada espiritualmente. Eu vou chegar, um homem, uma irmã,
completa, perfeita diante de Deus. Um discípulo verdadeiro honra Deus. Honra Deus com toda a parte da sua vida. E como Abraão honra a Deus com seus dízimos. Um assunto que a gente não toca aqui muito, mas é verdadeiro. Nós temos que honrar Deus com nossas finanças. Você lendo assim na história da vida de Abraão, você vai ver que ele vai lutar para liberar o seu sobrinho Ló de Sodoma contra 4 reis. Ele derrota todos os servos da sua própria casa, derrotaram 4 reis naquela região e trouxe muita coisa, né? E a Bíblia diz que Abraão, ele passou em uma cidade chamada Salém, onde tinha um rei. O rei chamado Melquisedeque. Essa foi antes de Moisés. Não tinha sacerdote, não tinha a cidade de Jerusalém, não tinha templo, não tinha uma lei que obrigava a dar o dízimo. Essa foi Abraão procurando os sacerdotes de Deus e entregou 10% de tudo que ele tinha. Eu não vou para Gênesis, vamos para Hebreus, porque Hebreus também menciona isso. Capítulo 7 de Hebreus. Capítulo 7 de Hebreus. Versículos 1 e 2. Esse Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Um discípulo verdadeiro, sem obrigação, sem a lei mandando o que tem que fazer, sem uma igreja querendo saber quanto você ganha e quanto você paga. Um discípulo verdadeiro sabe que para honrar a Deus, para mostrar essa gratidão, tudo que a gente fala aqui todo domingo antes de entregar os dízimos, não é uma cobrança, não é um pagamento, mas é algo que nós, através do nosso amor por Ele, nós queremos dar até mais, mas pelo menos nós entregamos de boa vontade um dízimo de tudo que nós temos, mensalmente. Isso não foi uma coisa que de repente ele fez de uma vez, foi uma prática dele e de todos discípulos verdadeiros. Se nós não damos, nós não somos discípulos verdadeiros. Faz parte da nossa vida, faz parte de quem nós somos, faz parte do caráter. A nossa igreja, infelizmente, é fraco nessa área. Temos que melhorar isso. Temos oportunidade de fazer muito mais coisa. Mas por causa disso, nossa igreja é limitada. Quanto podemos fazer por Deus? E não deve ser assim. Deus nunca vai nos abençoar. Até cada membro, cada pessoa que faz parte desse corpo se torna um discípulo verdadeiro e faz parte, participa financeiramente. Uma coisa bíblica. Uma coisa não é para barganhar com Deus, dar tanto para você receber. A gente não faz isso. A gente não cobra. Eu não sei, não quero saber, mas Deus sabe. E você deve querer fazer, você deve sentir falta quando não faz. Um discípulo verdadeiro vai dar de alegria para honrar e glorificar o Deus. O rei de Salém não precisava. Ele era o rei, sacerdote, mas ele é um símbolo de Cristo. Ele era um símbolo. Muitas pessoas acham que esse rei apareceu no Antigo Testamento, que era realmente a pessoa de Cristo. A descrição dele, pode ler aqui em Hebreus, pode ser que foi o próprio Jesus que encontrou e abençoou Abraão naquele momento. Quando você está dando
aqui na frente, não está dando só para a igreja, está dando para Cristo. A igreja tem responsabilidade de gastar o dinheiro da maneira correta, pagando suas próprias dívidas, ajudando a obra de Deus. Mas você não está dando para o pastor, não está dando para... tem outros que dão mais que eu, então não vou dar. Não, estamos dando para honrar Deus. Um discípulo verdadeiro faz isso. E pelo fim aqui, o discípulo verdadeiro se torna um amigo de Deus. Agora para Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Já lemos em Hebreus que Deus não se envergonhou ser chamado o Deus de Abraão e desses outros pessoas, heróis da fé. Mas Tiago fala um pouco mais. Tiago capítulo 20, capítulo 2, versículo 20 a 23. Está falando a diferença entre só dizendo que eu creio em Deus, mas a minha crença causa que eu faço coisas, provando que eu sou de Deus. Ele diz, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpre-se, assim, a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Somente um discípulo verdadeiro que vai crer e viver pela fé, fazendo as coisas, colocando em prática o que a Bíblia nos ensina, pode ser chamado, pode chegar à altura de ser um amigo de Deus. Todos nós temos amigos. Nós consideramos um privilégio de ter amigos. Especialmente aqueles amigos que nós estimamos como uma posição maior, uma reputação maior. Sou amigo de tal pessoa. Imagine, todos nós, não importa quem você é, não importa a sua vida antiga, todos nós temos oportunidade de ser chamado amigo de Deus. Não para nós falar isso, mas para ser considerado pelo próprio Deus, amigos. Isso é um discípulo verdadeiro. Você tem isso na sua vida? Você tem a fé, esperança, paciência? Você passa as provações, enfrenta as tribulações, está perseverando, está caminhando nesse caminho focado em chegar ao fim. Até quando coisas não fazem sentido, você não vai deixar atrapalhar a sua vida. Você é homem, uma irmã da fé, que depois que nós saímos nessa vida, que as pessoas vão lembrar você e falar, lembra do irmão tal, da irmã? Lembra da maneira que ela estava aqui todos os domingos? As nossas crianças vão lembrando de vocês. Será que vão usar vocês como exemplo na escola dominical daqui 50 anos? Falando de quanto eles observaram e aprenderam de ver nós aqui. Começando uma igreja, começando outra igreja, tendo uma escola cristã, aumentando, crescendo, louvando a Deus, fazendo um impacto aqui nessa cidade. Será que nós temos capazes? Tem que ser discípulos verdadeiros. Eu não sei do seu coração, não sei se você já fez essa decisão,
Mas eu sei que nossa igreja tem muito para crescer. Individualmente tem alguns, mas temos que ter todos juntos para Deus nos abençoar. Se a sua decisão hoje é para ser um discípulo verdadeiro, não tem que vir aqui na frente e falar para todo mundo. Tem que fazer esse compromisso com Deus. E continua até o fim. Vamos orar. Obrigado, Pai, para mais uma noite aqui na sua casa, Pai. Obrigado por tudo que aconteceu aqui hoje. Obrigado por nossa união, Pai, para cada membro dessa igreja, cada visitante que está aqui, Pai, nos honrando. E nós pedimos que cada um de nós entendemos o sacrifício que Jesus fez para abrir um caminho para nós. E uma vez que nós decidimos a entrar nesse caminho, que nós não deixamos por trás, que nós não envergonhamos o nosso Deus nesse caminho, que nós continuamos firme, fiel, passando todas as provas para te mostrar, Pai, que nós somos genuínos, verdadeiros discípulos, para te honrar, para te servir, para receber as promessas um dia na eternidade. E nós te amamos e nós queremos deixar tudo para te seguir. Nós oramos no nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos ficar em pé e cantar.